Paz, boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo do livro do profeta Abacuque, tá? Hoje nós vamos ver o capítulo 2, mas retornando um pouco, né? Abacuque, ele vive em Judá, é um profeta menor, né? Pelo tamanho do seu livro, ele vive em Judá, na época do reinado do rei Joaquim. E nesse tempo nós temos quem? Nabucodonosor, né? Que ele está ali comandando a Babilônia, onde ele está destruindo as principais nações. E Nabucodonosor vai onde? Vai de encontro a Judá, né? Então, primeiro, o profeta ele clama a Deus, né, pedindo uma resposta, pedindo que Deus solucione, porque o seu povo está em iniquidade, o seu povo está pecando, né? O rei Joaquim, ele é um rei idólatra, ele não é um rei que cultua o nosso Deus, né? E ele pede essa oração em busca de uma salvação para o seu povo. Só que quando ele obteve a resposta de Deus, ainda no capítulo 1, né? Deus falou o quê? Eu vou levar para ajudar a Babilônia, para literalmente, né, castigar o povo de Judá, ok? Que foi uma resposta que foi contrária àquilo. Por quê? Porque os babilônios, eles eram ímpios, eles eram idólatras, eles se idolatravam. Para ele, a força deles era o querer dele, a riqueza deles. Eles eram considerados como seus próprios deuses, né? E aí, o Abacuque, ele faz uma segunda queixa, ok? Perguntando para Deus, por que que ele tolera isso, né? Porque ele deixa isso acontecer a partir do momento que Deus, ele é soberano sobre todos e tudo, né, que há nesse mundo. E ele termina a queixa dele assim, lá no capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, né? Então, nesse verso, ele ensina a gente a subir as nossas preocupações e anseios para Deus, né? Esperar no Senhor, pois ele no momento oportuno, no momento em que ele determina, que Deus ele é soberano, no seu momento ele nos responderá. Ele se revelará diante das nossas angústias, assim como Deus se revelou diante das angústias de Abacuque, né? Então Abacuque ele tem esse bate-papo, essa conversa, essa intimidade com Deus, porque em nenhum momento ele murmurou, né? Ele levou aquilo que ele estava sentindo para Deus, ok? Então aqui em 1 Pedro 5:7, né? Ele fala assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E assim somos nós todos os dias. Nós devemos lançar as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, os nossos temores para Deus, porque Ele que cuida de nós todos os dias, né? Então, nós não devemos ser reféns dos nossos problemas. A gente não pode deixar esse problema dominar a nossa vida, dominar o nosso dia, o nosso pensamento, aquilo que a gente sente, né? Mas sim, devemos o quê? Desabafar com Deus, que nem o profeta fez, e aguardar o agir de Deus. A nossa grande questão é que o quê? A gente quer uma resposta imediata. E às vezes nós precisamos desse agir, precisamos desse tempo, dessa paciência, dessa calma. Mas hoje nós vivemos o quê? Em uma sociedade que é corriqueira. Se eu quero resolver isso, eu vou resolver isso nesse momento. Eu falo para Deus, eu entrego, Deus, eu espero o seu agir. Aí eu vejo que Deus está demorando, eu já começo a tomar minhas providências. Mas isso é o esperar o agir de Deus? É ter paciência? É confiar no Senhor que Ele vai resolver os nossos problemas, as nossas questões, aquilo que nos deixa angustiado, né? Então, aqui nesse verso, quando ele fala que vai ser uma posição de sentinela, né? Nós podemos ver que Abacuque ele assumiu uma posição de vigia, e assim nós devemos fazer com a nossa vida também. Nós precisamos ter a nossa torre de vigia e nosso lugar de oração, nosso lugar secreto, aquilo que eu vou conversar, aquilo que eu vou desabafar com Deus,
né? E Deus, ele dá uma visão para o profeta. E ele pede para que ele anote em tábuas para que elas fiquem gravadas, que fosse passado para outras gerações e que todos pudessem, né, acessar. Então, lá em Abacuque 2, acompanhe comigo, por favor, ele diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguardada, um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Verso 6. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que a montanha amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras e cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira? O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Né? A gente tem bastante coisas para tratar aqui. Então, como eu falei para vocês, né, Abacuque aqui, ele assumiu uma posição de vigia, né? Deus deu uma visão para ele, né? E ele pediu para anotar em tábuas, para que elas ficassem gravadas. E que isso fosse passado não apenas para ele e para aquela geração que vivia ali, mas para também gerações futuras, que elas pudessem ter acesso a toda essa visão que ele fala. O Ard, né, ele explica assim: a natureza e o processo dessas tábuas. As tábuas eram como as da Babilônia, de argila, e deviam ser preservadas durante os anos que transcorreram, antes da derrubada do poder babilônico. Deviam ser escritas de maneiras distintas para o conhecimento
e encorajamento público. Então ele fala aqui do material que essas tábuas são feitas, né, da maneira que elas foram escritas e que elas deveriam ser do conhecimento de todos, não apenas para falar a profecia, mas também para encorajar todos que a liam. Era uma palavra de esperança para o povo, né? Então Abacuque ele tem a incumbência divina de registrar tanto para si próprio como para a sociedade judaíta que está vivendo naquele momento a vontade de Deus para o seu povo. Ele tem uma incumbência tão grande, né, que Isaltino ele diz que a ordem para escrever essa visão designa o valor dessa visão. Que não foi algo assim, falado aleatoriamente, apenas para o profeta transcrever, né, falar para o povo, mas sim para ficar gravado. Porque aqui eles estavam como? Eles estavam desacreditando, desesperançosos do quê? Daquilo que Deus não estava fazendo. E Deus revelou para o profeta o quê? Não, eu tenho. O ímpio, o pecador, ele não vai ficar impune. E ele descreveu tudo o que ele ia fazer com o pecador, porque a gente sabe que o pecado não fica impune. Então Deus revelou para o profeta e falou assim, ó, escreve para a nação, para que sempre que eles leiam, eles tenham o quê? Esperança dessas palavras, né? Então, a sociedade judaíta, ela deveria tomar ciência desse conteúdo, dessa revelação, né? E confiar nas palavras de Deus. Que não era aquele momento, mas no momento certo, Deus iria fazer a Babilônia cair. O ímpio não ia ficar impune. Eles tinham algo para fazer para eles também. Mas naquele momento era o momento de quem sofrer a punidade, quem ser exortado, quem ser ensinado? Judá. Porque Judá conhecia as leis. Judá sabia os mandamentos de Deus. E eles estavam pecando consciente disso, né? Então, essa visão ela ainda vai se cumprir. Ele fala aqui, ela tem um tempo determinado, é uma visão para ser aguardada. Isaltino, ele ainda diz que o tempo determinado, como é falado, é uma garantia da concretização, né? E tem o sentido de um evento histórico e marcante na redenção do povo de Deus. Que isso que vai trazer o povo novamente para Deus. Que vão ser perdoados, redimidos para Deus, né? Perdoados dos seus pecados. E nós, como igreja hoje, nós devemos confiar em que Deus, ele tem todo o controle no seu tempo determinado. Ele fará, se cumprirá, nós precisamos apenas ter paciência. Aquilo que eu falei, a gente vive numa sociedade imediatista. Mas nós precisamos o quê? Entender que o meu tempo não é o mesmo tempo que Deus tem. Que o que Ele tem para cumprir para mim não é no meu tempo, mas é no tempo dele. Que Ele tem o melhor. Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas e é onde que dá tudo errado. Nada acontece, né? A gente fica, poxa, mas eu já estou conseguindo. Mas não é o momento certo. Você não está preparado para aquilo que Deus tem preparado para você naquele momento. Tudo é um processo, tudo é um preparo, ok? Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, não podemos apressar o propósito de Deus, nem retardá-lo. Ele se cumpre na hora indicada por Deus, no momento certo por Deus. Eu não posso nem apressar, nem retardar, nem demorar, né? Eu tenho que cumprir tudo no tempo certo. Tá? Vamos abrir em Números 23, verso 19. Essa visão, ela jamais vai ser frustrada. Em Números 23, 19, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Né? Deus é perfeito em tudo que ele faz, ok? Se ele diz, ele cumpre. Ele não vai mentir. Mentimos nós, homens, que temos a nossa natureza pecaminosa. Que mentimos a quem? Muitas vezes em nosso favor. É certo? Não. Mas Deus, ele não mente. Se ele tem uma promessa verdadeira para a sua vida, e aqui eu falo de novo, uma promessa verdadeira para a sua vida, ela vai se cumprir. Porque hoje nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que profetizam. Principalmente que a maioria das profecias que vem falar pra gente é o quê? Massageia o ego, né? Fala aquilo que eu quero, que Deus tem algo grande. Mas será que é de Deus realmente? Hoje mesmo o Pereta soltou uma nota falando sobre isso, né? Sobre o que as pessoas falam, o que você tem ouvido. E nós temos que tomar cuidado. Está baseado no Evangelho? É um homem de Deus realmente? É reto? É justo? Nós temos que ter esse discernimento. Que a gente sabe que vai se levantar falsos profetas. E repito novamente, vivemos em uma sociedade que hoje massageia o ego. É muito fácil você chegar e falar algo para a pessoa que vai levantar ela. Mas é aquilo que ela precisa ouvir de verdade. Então, as promessas de Deus que ele tem para sua vida, ele vai se cumprir. Ele não mentiu em nenhum momento, né? Ninguém e nenhuma pessoa pode frustrar os planos de Deus, nem anular os seus planos que ele tem para o seu povo, os planos que ele tem para a gente. Ninguém pode anular. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer no momento oportuno, no momento certo, no momento dele. Por quê? Porque ele é soberano sobre nós. Se você é fiel a ele, você aceita essa soberania, você vai ter paciência, você vai esperar o agir dele. E você vai ver todo o processo acontecendo. Eu já falei isso para vocês. Eu, quando cheguei aqui, eu tinha uma vontade muito, quero. Por quê? Porque da igreja que eu vinha, eu já fazia muita coisa. Só que Deus virou e falou assim, filha, senta. Fica aí sentadinha, vai aprendendo, vai passando por um processo de transformação. E hoje eu estou vendo esse processo de transformação acontecendo na minha casa, para honra e glória do Senhor. Num trabalho de formiguinha. No momento certo, estou eu aqui. E isso aqui já tinham falado lá atrás para mim. E eu sabia que era uma pessoa séria, porque uma das pessoas mais sérias da minha vida dentro daqui, da igreja, virou para mim e falou assim, Cris, conversando com ela, porque eu nunca tinha passado por aquilo, é uma pessoa de respeito, é uma pessoa que não brinca com a palavra de Deus. Eu falei assim, então, vamos. Aí eu vinha conversando com o Pereta se acalma, vamos aguardar, vamos conversar. Isso eu tô falando de chamado. Tô nem falando das coisas lá fora. Entendeu? Mas tudo tem um processo, tudo tem um agir de Deus. E nós devemos o quê? Esperar, aguardar, ter paciência, ser fiel. Não posso murmurar, não posso reclamar. Poxa, Deus, você desabafar é uma coisa, você murmurar, reclamar é outra. Você fala assim, poxa, Deus, está demorando, não estou aguentando, entendeu? Me dá forças. Isso você está abrindo o seu coração para Deus. Agora, quando você só murmura, só reclama, aí Deus também desagrada de você, porque você está pecando contra Ele, né? O verso 4 de Abacuque, na parte B, ele diz assim, mas o justo viverá pela sua fé. Segundo o dicionário de Oxford, fé é confiança absoluta em alguém ou em algo, um crédito. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque na semana passada falamos bastante o que é fé, então seria redundante nessa aula, né? Mas eu vou falar algumas características do justo e do ímpio aqui, as ações que eles fazem, né?
O justo viverá pela fé, enquanto o ímpio vive confiante em si mesmo. Às vezes a gente tem, né, aquilo, poxa, será que o que eu fiz foi certo? Não foi? O ímpio não, ele tem a certeza, ele pode estar errado, cometendo o maior dos pecados, mas ele vai ter o quê? A confiança em si mesmo. Eu sou certo, o que eu estou fazendo é certo, meu pensamento é certo, mesmo que esteja destruindo outra pessoa. Martin Lloyd Jones, ele diz assim, que há somente duas atitudes para uma vida neste mundo: a da fé e a da incredulidade. Ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes. Ou a gente adora a Deus e confia a Deus, tem fé em Deus, ou a gente nega a Deus. Não tem outra questão a ser. Não tem, a gente tem ou o lado A ou o lado B para seguir aqui, ó. Qual que você está seguindo? O ímpio é soberbo, e Deus ele resiste ao soberbo. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Quase que perdi Pedro, ó. Ele fala assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, né? Então, como eu falei para vocês no início, uma das características dos caldeus, que era o povo babilônico, eles adoravam a si mesmo e desprezavam Deus, e eles cultuavam os seus ídolos. Mas esses mesmos caldeus, Deus levantou para disciplinar Judá. Por isso que o profeta ele ficou tão mexido com a primeira resposta, porque era um povo ímpio, um povo pecador, pior do que os pecados de Judá. Mas foram esses caldeus, esse povo soberbo, que Deus levantou. Mas esse povo, futuramente, ele seria destruído. Essa grandeza duraria pouco tempo. Aqui eu não vou ler, mas eu vou só dar a passagem para vocês depois lerem. Deus, ele suscitou, ou seja, ele levantou, né, o Império Medo-Persa, que era um outro povo, e destruiu por completo os caldeus, que destruiu a Babilônia. Isso está em Isaías, capítulo 14, do versículo 3 ao 23, onde ele fala de toda essa destruição do povo babilônico. Então, o povo babilônico não ficou reinando, não ficou aqui dominando por muito tempo o povo. Eles também foram destruídos pela mão de Deus. Deus levantou um outro povo para que destruísse aquela nação. Vamos abrir 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Perdendo João. Amém? Lá em 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui a gente é advertido sobre a soberba da vida. Nós não devemos amar as coisas do mundo, as coisas da carne, o que os nossos olhos enxergam. E muitas vezes a gente se engana por isso. Porque a grama do meu vizinho é mais verde, mas a minha não é. E eu quero a grama do vizinho, mas a grama do vizinho pode ser uma grama artificial e a minha não.
ok? Então, a soberba da vida, quem pertence ao sistema desse mundo, está em oposição a Deus e desprovido de Deus. Está destituído, está afastado de Deus, tá? O justo, ele vive e é liberto pela sua fé. Enquanto aqui em Abacuque a Babilônia seria riscada do mapa futuramente, o seu povo destruído, a Judá viveria para sempre. Eles só estavam passando por uma disciplina, por uma exortação de Deus, mas o reino deles ia prevalecer para todo sempre. Babilônia não, Babilônia ia ser destruída, arriscada no mapa, tá? Assim como outras nações. Judá é o pecador que se arrepende dos pecados e confiará apenas em Deus. E todos os dias nós somos convidados a nos arrepender. Todos os dias nós somos convidados a confiar em Deus, né? Então nós devemos nos arrepender verdadeiramente e entregar nossa vida a Deus, confiando apenas a Ele, a mais ninguém. O justo, ele confia na palavra de Deus, agarra-se à palavra de Deus como uma palavra de esperança de que tudo irá melhorar. A palavra de Deus, ela é nossa fonte de esperança e salvação. Por isso que nós devemos nos alimentar dela todos os dias. Todos os dias a gente deve falar dela, ler ela, interpretar ela, ver aquilo que Deus revelou para os homens e os homens escreveu para nós. Mais uma citação de Hernandes, ele diz assim: viver pela fé significa crer na palavra de Deus e ser-lhe obediente. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus apesar de todas as consequências. Mesmo que ela não nos agrada, Deus não realiza aquilo que eu tinha no meu coração, não massageia o meu ego, ele dá aquela lapada na nossa vida que a gente fala assim: eita Deus, o que eu fiz para merecer? Mas por quê? Porque ele não realiza nem sempre às vezes aquilo que nós desejamos, mas ele realiza com certeza aquilo que é melhor para nós. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que ele já escreveu para a gente, aquilo que ele tem prometido para a gente. Às vezes não é do jeito que a gente quer, né? A casa do sonho, o carro do sonho, o trabalho do sonho, mas é aquilo que Deus tem para mim nesse momento. O que ele tem para mim é o que é melhor. Nem sempre, às vezes, aquilo que a gente almeja, né, o emprego vai ser o local correto. Que nem eu falo, meu local de trabalho hoje tem me dado abertura para falar de Deus. Com pessoas que não acreditam em Deus, mas eles me perguntam. E pasmem, é um historiador. Quando você faz uma faculdade de história, você estuda a igreja. Você estuda a história da igreja porque ela faz parte da história desse mundo. Mas, no entanto, ele vem perguntar as coisas para mim. Outro é um amigo meu que é homossexual. Então, quer dizer, ali já tem um agir. Antes não tinha essas aberturas. Hoje já tem. Então, aonde que nós devemos estar? Né? Numa das aulas eu falei, Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. E a gente tem que saber, entender, aproveitar as oportunidades, não é forçado, são estratégias que nós devemos. Que nem hoje eu estou com estratégias na minha casa que a minha mãe vem me perguntar sobre a Bíblia. E ela não é cristã. Ela já aceitou um convite de vir para o culto comigo. Algo que eu convidava, ela não ia. Fui forçando? Não fui forçando. Fui trabalhando. Deus foi me dando estratégias e aí tudo está se transformando dentro do ambiente familiar, né? Então nós devemos obedecer a Deus, tá? Justo é aquele indivíduo cuja vida está em conformidades com os padrões de Deus e estes revelados em sua palavra. Como que está a sua vida? Está segundo aquilo que Deus fala? Seguindo os padrões que Ele provém? As pessoas, a gente fala bastante, né? Devemos ser o quê? Reflexo de Jesus Cristo. As pessoas têm que ver através da minha vida, da sua vida, o Jesus Cristo presente e vivo. O que você tem refletido para a sociedade? Por onde você tem passado? Você tem refletido esses padrões de Deus? Né? Segundo Enns,
ele fala assim: fé em 2:4 não significa acreditar em Deus como cristãos podem ser propensos a pensar, mas significa fidelidade constante demonstrada pelas ações de alguém. Em outras palavras, Abacuque está dizendo que aqueles que são justos são aqueles que vivem fielmente de acordo com a lei de Deus, não como os líderes de Israel que perverteram a lei através da violência e da injustiça, como nós vimos no capítulo 1. E nem como os arrogantes e orgulhosos babilônios. Por quê? Porque a gente tem que pensar que esse livro ele foi escrito lá no Antigo Testamento. E Paulo usou em 3 cartas dele, em Gálatas e em Hebreus, e eu esqueci a terceira. Quando Paulo usa esse versículo, quando traduziu do hebraico a palavra, né, e traduziu para o grego, ela mudou, ela não é que ela não mudou, ela continuou tendo sentido de fidelidade, mas foi acrescentado também o sentido de fé. Só que lá no Antigo Testamento, o que prevalecia? A lei. Então ele está falando que o que? Aqui eis que eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Eu tenho que ser fiel às leis que meu Deus deixou para mim. Que Deus tinha escrito para aquele povo naquela época. Então aqui não era o sentido de fé acreditar em Deus, mas o sentido de fidelidade demonstrada pelas minhas ações e a minha fidelidade em quem? Em Deus. Eu andar segundo os padrões de Deus, as leis que ele me pôs. E Deus, a gente sabe que não existe mais as leis quando Jesus morreu na cruz, mas ele deixou mandamentos para a gente mesmo assim. E são esses mandamentos que nós devemos cumprir. São os comportamentos que a Bíblia nos traz que nós devemos ter em nossa vida, no nosso dia a dia, buscar essa santidade. Santo não seremos, santo só Deus. Só a Trindade é santa, mas nós temos que buscar. Por quê? Porque dentro de nós temos o quê? Uma natureza pecaminosa, tá? E sobre o verbo viverá, né, que o justo viverá, né, pela fé. Sobre o verbo viverá, Solamo, ele interpreta o verbo viver no sentido de sobrevivência, que significa que os justos, as pessoas que vivem em Judá, irão, né, sobreviver a essa catástrofe que está se aproximando deles. Mas eles vão sobreviver sendo fiéis a Deus. Eles não vão se apostasia, obrigada, da sua fé, abdicar da sua fé, apostatar, obrigada, né? Por conta do quê? Por conta do que está acontecendo com eles. Não, é aquela questão do, olha, eu tô levando aqui, ó, tô sofrendo, tá dando tudo errado, não era o que eu esperava, mas eu tenho um Deus comigo, um Deus que tá ali junto, um Deus que vai melhorar as coisas futuramente, ok? Eles vão viver, sobreviver a isso tudo, sendo fiéis a Deus. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não? Então esse é o ápice, né, do livro. Agora, de Abacuque 2, do verso 6 até o 20, ele fala das características dos babilônicos, que são os famosos Ai, né? Ele começa a falar das características do povo babilônico, e todo Ai. Então, esse verbo, ele fala, essa parte, essa perícope, esse trecho, ele fala do quê? Quem semeia, colhe. E colhe a mesma semente que plantou. Não adianta eu plantar alface e querer colher couve. Não é verdade? Se eu plantei alface, eu vou colher alface. Se eu plantei cenoura, eu vou colher cenoura. Então, aqui ele está falando do quê? Quem semeia, vai colher. Seja uma semente boa, seja uma semente ruim. E vai colher o quê? Aquilo que você plantou. E o que os babilônicos plantaram? Plantaram roubo, plantaram violência, injustiça, idolatria. E tudo isso eles iam colher. E eu pergunto para vocês refletirem. O que vocês têm plantado, semeado na vida de vocês?
que nós temos plantado na nossa vida? O que nós temos semeado na nossa vida? Deus, ele é santo, é onipotente, o mal não pode prevalecer, e Deus, nesses versos, revela o futuro dos babilônicos e mostra que o pecado não ficará impune. O pecado, ele pode até parecer vantajoso. Lembra que eu falei da grama? Eu adoro esse exemplo. A grama do meu vizinho. Parece mais brilhante, mais verde. Mas do que ela é realmente, a grama do meu vizinho? Né? Então, aos nossos olhos, o pecado, ele é vantajoso. Você vê aquela pessoa ali, jogando no tigrinho, ganhando. Eu posso jogar? Que esses dias eu brinquei até com um colega meu, que ele virou e falei assim, a Mega Sena. Ele falou assim, mas a Mega Sena é um jogo que é legalizado, né? Aí eu falei assim, mas não é um jogo de Deus, é um jogo de azar. E é crente. Mas queria melhorar de vida. Por quê? Porque a gente trabalha, o salário dá pra muita coisa. Aí o cara que tá lá desempregado, às vezes só ganha um salário mínimo e tá lá fazendo churrasco todo final de semana. Aí tu fica, caramba, eu sei que eu ganho mais, eu consigo isso, mas o cara faz. Então, o pecado, ele é vantajoso aos nossos olhos. Ele faz abrilhantar. A gente olha assim e fala assim, poxa, às vezes eu queria aquilo, mas será que aquilo é o que Deus quer para mim? Será que vai me fazer bem? Né? Mas no fim, o pecado, ele traz vergonha e destruição. A Babilônia semeava violência, arrogância, ela pisou nos fracos, injustiça, idolatria, e ela colheu tudo isso. O termo ai, segundo Gordon e Douglas, conhece esse livro? Ai era a palavra para que os antigos israelitas, eles exclamavam quando enfrentavam a desgraça ou a morte, ou quando eles lamentavam em um funeral. Através dos profetas, Deus faz predições da condenação final, entregando a sílaba ai. Então, ai ela prediz uma desgraça que vai acontecer. Aqui ele tá profetizando o que vai acontecer de ruim com os babilônios, predizendo o que caracteriza o anúncio da aflição, a razão da aflição e a predição da desgraça. Então, quando ele fala o ai, ele fala o anúncio, né, dessa aflição, ele anuncia, ele fala a razão dessa aflição, o porquê, e a predição, que são as consequências, né? Então, em Abacuque, a Babilônia ela era ladra e exploradora dos povos menores. Essa é a razão. E o profeta anuncia o ai e profetiza a desgraça, né, quando todos da Babilônia serão oprimidos, né? Por quê? Porque nações se levantarão contra ela. Todos os povos que um dia ela prejudicou, ela será prejudicada por esses povos. Né? Os caldeus, eles tinham depósitos de bem roubados, eles saqueavam as pessoas e nações eram desamparadas e destruídas. Eles construíam suas casas absurdamente grandes. Por isso que ele fala em um dos ais, né, da construção, porque eles eram assim. Eles se exaltavam perante todos. Era uma nação forte. Mas nação após nação que foi levantada, depois ela caiu. O ai, o juízo e a sentença de Deus sobre o injusto são certos. Quantas nações se levantaram em cima de outras nações, destruindo outras nações, saqueando outras nações? Só que depois todas elas caíram. Por quê? Porque Deus trouxe a destruição para elas. Aquele tempo era assim. Você pecava, você já caía morto, né? Imagina hoje como ia ser. Só era passar na rua, oi, caiu um aqui, outro ali. Né? Corta isso depois. Vamos lá. Somente a graça de Deus, ela pode dar ao homem um novo coração. É ela que nos transforma, é ela que nos molda, né? E traz um novo coração. Vamos abrir Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 7
ao 9. Do 7 ao 9. Amém? Ele fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ok? Então, ele está falando aqui do que? Da lei da semeadura. Aquilo que você semeia. Você está semeando da carne ou do espírito? Na vida de você, na vida das pessoas que estão à sua volta. O que você tem falado? Porque aquilo que a gente semeia é o que nós colheremos. E o último ai, que ele fala, aí é um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque ele é proferido contra a idolatria. Era um povo idólatra, né? Uma transgressão dos mandamentos de Deus. Isso está lá em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, do verso 4 até o 6. Era um dos mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos. Ele fala assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daquele que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, né? Então a idolatria ela é um resultado de uma cegueira espiritual. A gente cria, né? A gente pode pegar até aquele exemplo de Moisés quando ele subiu no monte e demorou. Pela demora dele, o pessoal lá embaixo não teve paciência. O que fizeram? O bezerro de ouro. Idolatria, né? Quer dizer, então a gente acaba criando ídolos que na nossa cabeça eles vão trazer aquilo que eu quero. Só que o que eu falei? Que Deus tem o melhor para você. Não são os ídolos, eles nem fazem nada, né? Então, os homens se prostram diante de ídolos fabricados por eles mesmos, né? E tudo aquilo, o ídolo é o quê? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo que domina. Já tivemos uma aula sobre idolatria, né? O Pereta isso ficou bem marcado. É tudo aquilo que domina o quê? A maior parte do nosso coração. Porque a gente está falando aqui de idolatria a um outro Deus, a um santo, o que seja. Mas o que domina o meu coração? Tem pessoas que idolatram outras pessoas, né? Você vem pelo culto por quê? Você vem pelo pastor ou você vem por Deus? E a gente tem visto isso bastante, não apenas na nossa igreja, mas em outras igrejas também. Que as pessoas vão pelo pastor. Calma aí. Independente do pastor, você tem que ir por Deus, porque a palavra é uma só. Né? Eu estava até conversando com outro pastor um dia desses, e ele falou que na igreja, ele faz o quê? O mesmo domingo, é ele que prega em todos os cultos. E em todos os cultos ele dá a mesma palavra. Aí no outro domingo vai ser um outro pastor. E todos os cultos vai ser aquele pastor com a mesma palavra. Para quebrar o que? Isso, eu vou no pastor do fulano, vou no horário do pastor ciclano, porque eu não gosto do pastor, porque essa palavra me chamou mais atenção. Só que quando você tem uma palavra de exortação, eu adoro uma palavra que vem com o contexto bíblico ali para trás, que vem me exortando, que dá cada tapa na minha cara, eu prefiro do que aquela palavra que massageia o meu ego e fala que eu vou prosperar na vida. Porque se não acontecer, eu vou estar frustrada. Frustrada com quem? Com Deus. E quem foi o culpado da frustração? Eu mesma. Foi promessa de Deus? Não foi promessa de Deus.
O que ele tem prometido para mim, ele vai revelar para mim ou ele vai revelar para quem está próximo de mim, para quem tem intimidade comigo. Se a pessoa não tem intimidade comigo, ela não vai revelar. Ok? Certo? Então, nós não devemos nos curvar diante de ídolos. Deus, ele é único, digno de adoração. Isso Abacuque, ele fala no capítulo 2, no verso 20, o último verso do capítulo. Nós temos um Deus vivo que tudo vê e governa. Ele não está oculto sob ouro e prata, mas ele está vivo no céu, pronto e disposto para nos ajudar e ajudar o seu povo, aqueles que são fiéis a ele. Se você é fiel, Deus vai te ajudar, né? Ele é um Deus invisível que habita no seu templo celestial. Diante deles, as nações se apresentam solene e humildemente, tá? Vamos abrir Salmo 76. Salmo capítulo 76, versículo 8, do 8 ao 9. Que diz assim: dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Todo mundo se cala diante de Deus. Tá? Vamos concluir, então. Abacuque, ele enfrentou diversas angústias espirituais durante esse período. Ele enfrentou violência contra o seu povo. Ele enfrentou o silêncio e a inação de Deus, ou seja, a não ação de Deus. Porém, Deus agora conforta o coração do profeta, conforta o profeta, mostrando que mesmo em sofrimento, o justo, devido ao seu caráter santo, à sua fidelidade, jamais poderá se frustrar. Deus jamais perdeu e perderá o controle da situação. Para a gente, aos nossos olhos, a situação pode estar um caos, mas Deus, ele tem o controle de tudo. Os reinos, eles mudam, eles passam, mas o reino de Deus é estabelecido eternamente, pois o Senhor é soberano, Rei do universo, ele está em seu santo templo e toda a terra deve se curvar diante dele. Nesse capítulo, nós vemos a graça de Deus, que é o justo viverá pela fé. Nós vemos a glória de Deus, onde o império que iria dominar o mundo, né? O império que vai dominar o mundo, né? É o reino de Deus, e toda a glória de Deus encherá a terra. E nós vemos também a soberania de Deus. Os ídolos, eles são impotentes e mortos. Deus é o único Deus verdadeiro, vivo. Somente a Ele toda a honra, toda a adoração, e somente Ele deve ser entronizado. Toda a honra, toda a glória e louvor somente a Ele que venceu a morte para nos salvar. Tá? Gente, então fica aqui a aula sobre o capítulo 2 de Abacuque. Se vocês tiverem dúvidas, o Pere tá ali no final. Vai, amiga.